Bom, nesta aula nós vamos compreender os fundamentos da linguagem C#, que é tão importante para quem está começando em programação. São fundamentos de lógica de programação, né, aplicados na linguagem C#. E para isso, eu estou trabalhando aqui já com os exemplos prontos, eu já trouxe pronto para a gente ganhar tempo. E eu estou trabalhando com uma aplicação console, tá? Aplicação console, aqui no Visual Studio 2022, aqui em arquivo, novo, projeto, você pode criar ela dessa forma. Escolhe a linguagem C#, a plataforma Windows e aqui o tipo de aplicação console. Tá? Ele é diferente da área de trabalho. Na área de trabalho ele habilita o formulário Windows e os componentes de formulário. Aqui no console não, ele vai trabalhar com um template simples, sem interface gráfica, só para a gente rodar os comandos que fica mais fácil também. Então aqui você escolhe aqui aplicativo do console, clica aqui no próximo e continua com a criação do projeto dando next, next, próximo, próximo. Então eu já deixei aqui um projeto pronto. Quando ele conclui a criação do projeto, ele vai criar apenas esse arquivo aqui, ó, programs.cs. Esse program, ele é uma classe importante de todas as aplicações em C#, porque é esta classe que ele executa quando você manda compilar e executar o seu programa, a sua aplicação, tá certo? Então é o programa que ele executa primeiro, e dentro do programa ele vai vir com esse método aqui, ó. Ele vai vir com esse método main, vazio, dessa forma. Na verdade, ele vai colocar ali um hello world apenas. Esse método main, ele é o método principal, ele é o método inicial. Quando você compila e executa, ele procura por esse método main dentro do programa, tá certo? Então é aqui que é o ponto de partida de todo o projeto em C#, inclusive do console. Bom, e aqui, então, quando você quer executar alguma coisa, você coloca aqui dentro do main, tá certo? Tudo que você quer executar, você tem que colocar aqui dentro do main, né? O ponto de partida, né? E aí você pode criar aqui dentro do programa, você pode criar outros métodos, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou criando aqui um método variáveis e tipos, que a gente vai usar agora. E esse método que eu criei é um método estático, tá certo? Tá aqui, ó, static. Isso significa que ele pode ser acessado diretamente. Depois a gente vai ver a diferença entre métodos estáticos ou não. Mas nesse caso aqui, só para a gente compreender inicialmente, o método estático significa que eu não preciso instanciar a classe, eu posso chamá-lo diretamente a partir daqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, o que vai acontecer? Quando eu executar esse programa, ele executa o main, dentro do main ele vai encontrar uma instrução para ir executar esse método variáveis e tipos, e aí ele pula para cá e executa o que estiver dentro desse método, tá bom? Em linhas gerais, é isso. Vamos dar uma olhada, então, no que nós temos aqui. Nesse método variáveis e tipos, a ideia aqui é a gente entender como o C# trabalha com a questão de tipos de dados, né, aplicados a variáveis e propriedades, etc. Então eu tenho ali, ó, algumas variáveis criadas: idade, altura, peso, salário, nome, estudante, né? Esses são os nomes das variáveis. Antes dela, eu tenho ali o int, double, float, decimal, string e boolean, né? Isso aí são os tipos dessas variáveis. O C# é uma linguagem tipada. Né? O que isso significa? Significa que quando eu crio uma variável, eu preciso definir o tipo dela. Né? Então, a idade ele é do tipo int. Né? Então, é obrigatório eu fazer esta declaração. Se eu tentar criar a variável sem especificar o tipo, olha só, ele vai dar ali um erro. Quando eu passar ali o mouse, ele vai falar: nome, idade não existe no contexto atual. Ele sequer reconhece aquilo como uma variável, né? Porque ela está incompleta. Então eu preciso vir aqui, ó, definir então o tipo da variável, né, para que ela possa funcionar. Depois eu tenho aqui o valor. Tá? O 25, no caso, ali é o valor que eu estou atribuindo à variável idade. Tá certo? Então eu tenho ali um igual, que é um operador de atribuição. É o mesmo que eu dissesse idade é igual a 25 ou que 25 está sendo atribuído à idade. Quando eu crio uma variável, o C#
reserva um espaço de memória para essa variável, né? Porque, na verdade, ele vai armazenar esse valor temporariamente. Então, ele precisa usar um pedacinho da memória para isso. Então, ao criar a variável, eu estou dizendo para o C# qual é o endereço da memória, né? Pelo nome ali, qual é o tipo de dado que ele vai armazenar e qual é o valor que ele vai armazenar para que ele possa gerenciar isso, então, em memória, tá? Então, é isso. Todas as variáveis, você vai ver, ó, ela tem o tipo e depois eu tenho a atribuição do respectivo valor a ela. E o valor que eu vou atribuir a uma variável precisa estar condizente com o tipo dela. Então, por exemplo, 25 é um valor numérico inteiro. Isso significa que o tipo int suporta esse valor. Já o caso da altura, ele é do tipo double, né? O tipo double, ele também é um tipo numérico, assim como o float, assim como o decimal, né? E assim como o int. Todos os 4 primeiros ali são tipos numéricos, né? A diferença é que o int é inteiro, enquanto que double, float e decimal armazenam valores de ponto flutuante, ou seja, que suportam casas decimais, né? Mas há uma diferença entre elas. Veja o valor atribuído no double, 1,75. Ok, sem problema nenhum, né? Aí tem aqui uma observação importante que eu usei o ponto e não a vírgula. Ó, vou colocar a vírgula para ver o que acontece. Já deu erro. Ele falou ali para mim, ó, identificador esperado, ele falou que precisava de um ponto e vírgula. Bom, já bagunçou tudo ali, ó. Somente as expressões de atribuição chamada incremento, papapá. Enfim, ele não reconheceu ali. Por quê? Porque o separador decimal para efeito de programação é o ponto e não a vírgula, tá? Então, esse é um ponto que você precisa já considerar desde já. Para banco de dados, para linguagem de programação, a gente sempre considera o ponto como separador decimal. Não esqueça desse detalhe. Feito isso, está tudo bem, está ali, atribuiu certinho. Já no caso do peso, ele é do tipo float. E aí tem ali uma particularidade importante. Ó. Lá no final tem um F. E no salário, que é decimal, lá no final tem um M. Mas que estranho isso. Por quê? Vamos tirar esse F aqui para ver o que acontece. Ó, deu um erro. Vamos ver qual é o erro. Ele falou, olha, literal do tipo double não pode ser convertido implicitamente no tipo float. Use o sufixo F para criar um literal desse tipo. E o mesmo vai acontecer se eu tirar ali o M. O que está acontecendo aqui? Por padrão, o C#, quando se trata de ponto flutuante, ou seja, de casas decimais, o C# interpreta os valores como sendo double. Tá? Por isso que aqui no double funcionou direitinho e nos demais não. Então, quando eu deixo isso aqui, ó, dessa forma, ele está entendendo que 70.5 é um tipo double. Só que eu estou atribuindo, então, nesse caso, um tipo double a um float. E nesse caso ele diz que não é possível. Embora ambos sejam numéricos, ambos sejam de ponto flutuante, mas eles têm algumas diferenças, né? Algumas particularidadezinhas nele que impede que você atribua diretamente um valor de um para o outro. Então, quando ele pede para colocar aqui o F, o que ele está me dizendo? Esse F aqui vai fazer uma conversão desse valor. Esse 70.5 ele vai ser convertido em float, por isso F. E aí um valor float pode ser atribuído a uma variável do tipo float, entende? O mesmo acontece aqui embaixo com o M. Quando eu coloco o M, eu estou pegando o valor 1965,89 e forçando ele para convertê-lo num decimal, para depois atribuí-lo a uma variável do tipo decimal. Caso contrário, eu teria um double sendo atribuído a uma variável decimal e ele não suportaria isso, ok? Então, existem essas particularidades, né? Entre os tipos de dados numéricos que você precisa considerar. Depois eu tenho o tipo string. O tipo string é string, aqui não tem problema, tá? O string, ó, o único detalhe do string é que o valor que eu vou atribuir à variável tem que estar entre aspas, tá? Porque, na verdade, por exemplo, o João da Silva são 3 palavras, né? Eu preciso delimitar esse conteúdo para que ele possa ser atribuído ali diretamente.
Mas assim, dentro das aspas, eu posso colocar qualquer valor, tá? Não teria problema nenhum. Então, o string é um tipo bastante comum, né? E depois eu tenho o bool, que é o boolean, né? O boolean é um tipo verdadeiro ou falso, tá? Então, no boolean, né, uma variável do tipo boolean, ele armazena os valores verdadeiros ou falsos, true ou false, tá certo? Então, ele é muito útil quando você tem situações em que você precisa trabalhar ali com os dados binários, né? Ligado, desligado, verdadeiro, falso, ativo ou inativo. Você pode usar esse tipo de variável para fazer, então, esse tipo de controle, ok? Então, essas são as formas básicas ali da gente criar variáveis no C Sharp. Aí existem outros tipos, tá? Na verdade, existem outras formas, né, da gente atribuir tipos também, vamos assim dizer, mas esse aqui a gente poderia dizer que são aqueles tipos primitivos, né, aqueles tipos bem genéricos que a gente vai usar muito, né? Bom, feito isso, você pode mostrar então esse resultado lá no console. Aqui a gente tem esse comando console writeLine, que ele vai exibir alguma coisa lá no terminal, no console, para a gente ver. Nesse caso aqui eu vou exibir esse texto, e depois aqui nessa linha, na linha 26, preste atenção, na linha 26 eu mando exibir o nome, né, o texto nome, né, com 2 pontos, e depois eu abro dentro de chaves, eu mando exibir a variável nome que está aqui, ó, tá vendo? Depois aqui a variável idade, a variável altura. Para que isso seja possível, observe que eu coloquei um sinal de cifrão aqui antes. Esse sinal de cifrão ele faz uma interpolação, ou seja, ele mistura string com variáveis. Por padrão, essas exibições elas sempre serão string. O resultado, né, ele sempre vai ser mostrado no console, lá no formulário, por exemplo, como sendo string. Se você quer colocar variáveis no meio, você tem que fazer essa interpolação. Você tem que criar, então, esse mecanismo de interpolação, que é colocar um cifrão antes da aspas e depois as variáveis serem colocadas dentro de chaves. Tá? Aí ele consegue fazer a interpolação sem problema algum. Tá bom? Vamos ver, então, esse resultado lá no console? Eu vou vir aqui ó, e compilar. Ele vai compilar primeiro. Depois de compilar, ele vai executar, então, esse programa lá no console e ele vai mostrar para mim o resultado que está aqui. Vamos lá, abriu, está lá. Variáveis e tipos de dados, aí ele mostrou nome João da Silva, idade 25, né? Altura, peso, estudante, tudo certinho conforme ele mostrou lá. Ok? Então, a aplicação console, a saída dela é dessa forma aqui, tá? Depois ele mostra aqui apenas o que foi executado, né? O que ele compilou e coloca aqui algumas informações, mas na verdade as 2 primeiras linhas vão ser o resultado que a gente tem lá no nosso programa. Aí eu quero chamar a atenção para um detalhe nesse resultado. Presta atenção na altura e no peso. Lá eu falei, a gente colocou 1,75, correto? E aqui ele mostrou 1,75. Ó, vou arrastar aqui para você dar uma olhada. Tá vendo? 1,75 a gente colocou na altura e aqui na altura ele colocou 1,75. O peso também a gente colocou 70,5 e ele colocou 70,5. Ué, você acabou de falar que em programação as casas decimais sempre são representadas por ponto. Como é que ele está mostrando ali em vírgula? Perfeitamente. De fato é por ponto mesmo, ele está fazendo correto. O que acontece é o seguinte, para o usuário, né, especialmente aqui no Brasil, casas decimais, aqui a gente sabe que a gente usa vírgula e não ponto, né? Então o que acontece? Quando ele foi exibir isso para o usuário, ele fez a conversão disso. Ele fez a conversão baseado no quê? Ele fez a conversão baseado na cultura. A cultura é uma coisa que a gente vai estudar ainda no C Sharp, mas basicamente é o seguinte, imagina uma pessoa que está lá na Arábia utilizando o C Sharp, né? O outro está lá na Alemanha, o outro está lá no Canadá, o outro está lá no Japão.
Cada um desses locais, eles têm uma cultura, e essa cultura, ela não está representada só em costumes, ela está representada no símbolo de moeda, no formato de moeda, no formato de data, uma série de coisas. Então o C# tem que lidar com essas culturas locais. Então a maneira como ele exibe uma data aqui no Brasil é diferente como ele vai exibir uma data, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, né, no México, no Japão ou na França, por exemplo. O símbolo de moeda, o formato, né, onde ele coloca a casa decimal, qual o operador, o sinal que ele usa ali para delimitar as casas decimais, ele vai ter que colocar de acordo com a cultura local. Então ele considerou que o meu navegador, que o meu C#, que a cultura dele que está instalado no Windows é português Brasil. Então ele fez essa conversão na hora de exibir, tá certo? Mas o armazenamento, a maneira como ele trabalha, continua sendo ponto. Tanto faz se você estiver na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, é ponto. Mas a exibição, o resultado final, né? Então ele pode fazer essa conversão para a cultura local que está configurada no Windows para atender aquilo que o usuário entende, aquilo que o usuário consegue conhecer, tá bom? Então é basicamente isso. Eu acho que então eu acho que esse ponto aqui ficou claro, né? Os demais ele exibiu da mesma forma, então não tem nenhum problema. Então eu vou fechar aqui. Pronto. Então, aqui nós temos o uso básico, né, de variáveis e a aplicação delas. Agora, eu posso usar essas variáveis depois, né, especialmente as variáveis numéricas, eu posso usar elas para fazer operações, para fazer cálculos, tá? Aqui eu simplesmente exibir, mas nos próximos exemplos, nos próximos vídeos, a gente vai ver o uso dessas variáveis em ação, né? Então, por exemplo, nome, o que eu faço com esse nome, o que eu faço com esse estudante, o que eu faço com esse salário, dá para eu fazer um cálculo de salário, aplicar um percentual de desconto, pegar esse salário aqui e falar que vai ter uma dedução de INSS, uma dedução de não sei o quê, né? Que vai ter um adicional noturno, e aí esse valor modifica, tudo isso é possível. O que nós estamos vendo aqui é apenas como você declara uma variável, tá certo? Como você declara uma variável. O uso dessas variáveis, ela vai acontecer em aplicações específicas, tá? Mas para todos os casos, elas precisam estar declaradas. Para concluir, um detalhe muitíssimo importante. Essas variáveis aqui são conhecidas de variáveis locais. Por que locais? Porque elas estão sendo criadas e usadas dentro de um método, tá? Essas variáveis, né? Se eu tentar, né, eu vou pegar esse console aqui, ó, vou arrastá-lo aqui para baixo, para fora do método. Olha só o que aconteceu aqui. Eu não preciso nem executar, porque já deu aqui um erro, ó, né? Então, primeiro que o console não existe aqui dentro desse contexto, né? Mas vamos lá, deixa eu colocar ele nesse outro método aqui que a gente vai ver na sequência. Então, pera lá. Deixa eu puxar ele para cá. Ó, vou colocar ele aqui. Ó. Então, agora o console existe, ele pode ser usado dentro desse outro método. Né? Só que, ó, temos problema. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Nome não existe no contexto atual. Idade não existe no contexto atual. Ou seja, ele não enxerga essas variáveis. Ele não enxerga daqui. Porque essas variáveis são locais, ó. Elas foram criadas dentro desse método, elas não extrapolam para fora desse método. Isso aqui é conhecido como contexto, né? Ou como escopo, tá certo? Na programação, a questão do escopo é muito importante, né? Cada método cria um escopo, isso é, uma área própria, uma área restrita, o que significa que as coisas têm que ser criadas e usadas ali dentro. Se você precisa usar isso fora, se você precisa de uma informação que está fora, aí a gente vai ver depois que você vai ter que passar os parâmetros, você vai ter que ter os retornos dos dados, né? Você vai ter que fazer alguns controles aqui para você pegar uma informação externa e para você enviar a informação externa. Mas no primeiro momento, cada método tem o seu próprio escopo. Então, aquilo que você cria aqui dentro, em tese, você usa aqui dentro, né? Mas aí a gente vai ver como extrapolar isso depois. Então, ó, veja que aqui ela não existe. Então, eu vou voltar para lá.
Agora sim, ó, agora ela voltou. Ah, eu não sei se você atentou, deixa eu tirar ele de novo aqui, tem um detalhe importante. Aqui ele dá o erro, né? E aqui ele vai dar um alert, ó. Ele vai dar aqui um alert, um aviso, ó, dizendo que a variável idade é atribuída, mas seu valor nunca é usado. Olha que importante isso aqui. Ele está dizendo que eu criei uma variável, eu atribuí um valor a ela, mas eu não usei em lugar nenhum. Tanto, né? Porque isso aqui, como tem outro contexto, ele está entendendo que isso não foi usado, né? E aí, é um detalhe muito importante, você vai dar uma olhada aqui embaixo, ó, você vai dar uma olhada nesses dois itens aqui. Ó. Esse amarelinho é isso que ele está mostrando aqui, é o que a gente chama de alert, de aviso. Ó, se eu clicar lá, veja só, ele vai trazer aqui todos os alerts, ó, nome, idade, altura, peso, estudante, não existe o contexto atual. Isso aqui não é um erro, um alert é só um aviso, isso aqui não vai atrapalhar a execução do programa. Ele só está dizendo, olha, você criou uma variável, não usou ela em lugar nenhum, então em tese essa variável é desnecessária. Tá? Basicamente o que ele está fazendo é isso. Mas olha que aqui do lado tem erros, ó, 5 erros. Esses 5 erros, ele está fazendo referência a esses erros aqui, ó, que são os mesmos, tá vendo? Então, quando aparece erros, isso aqui atrapalha a compilação. Isso aqui não vai deixar o código ser compilado, tá certo? Os alert não. Ó, se eu tentar compilar agora, olha o que acontece. Houve erro de compilação. Deseja continuar a executar a última compilação bem-sucedida? Ou seja, foi o que eu consigo fazer é pegar a última compilação que você fez e executar ela para você, porque esta agora eu não consegui compilar porque houve erros. Então, o que acontece? Esses erros aqui, eles impedem a compilação, tá certo? E eles precisam ser resolvidos. Os alerts são importantes a gente dar uma olhada, né? Para ver se o que ele está falando ali faz sentido e tal, mas ele, na verdade, não vai atrapalhar. Tá bom? Então eu vou voltar aqui para resolver o problema do erro. Voltei. Agora, ó, sumiu os erros. Ó. E ficou um alert ali ainda. Qual que é? A variável salário é atribuída, mas seu valor não é usado. Verdade. Esse salário realmente não está aqui. Ó. Ele está lá, continua com o alert. Ó. Na minha lista aqui, ó, eu mandei exibir nome, idade, altura, peso, estudante, mas de fato não tem salário. Mas, ó, então, vou mostrar para vocês que não tem problema o alert. Ó, vou compilar agora. E aí ele compilou. Compilou, passou bonitinho. Mesmo tendo lá aquele aviso, ele não atrapalhou. Mas os erros que tinha, esse sim, atrapalham e não deixa a compilação ser bem sucedida. Tudo bem? Então, é isso. Neste primeiro vídeo desta série que eu pretendo fazer, nós então falamos sobre variáveis. E aí, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre os outros métodos que eu coloquei aqui e que fazem parte também desse fundamento do C#. Então, continue assistindo os outros vídeos.